Hoje nós estamos aqui com o Léo Merson. Ele é de Vitória, né, fotógrafo e tem 34 anos. Léo, me fala do seu trabalho, que tipo de fotografia você faz, de que você vive? Primeiro, obrigado, né, pelo convite, Samuel. É muito importante, eu acho, esse trabalho que você tem feito de dar uma voz aos fotógrafos capixabas, né? Então, eu sou fotógrafo de natureza, apesar de já ter fotografado em diversas áreas da fotografia, essa é a minha paixão na natureza. Na realidade, eu me considero um ambientalista que utiliza a fotografia de natureza como ferramenta, né? E eu sou formado como designer na Universidade Federal do Espírito Santo, e eu acho que é por isso que eu utilizo a imagem para compor as minhas obras, né? E é isso, eu tento usar a fotografia para passar a mensagem que eu quero para as pessoas. Sim, e qual é o seu mercado? Você trabalha para quem, né? Como é que se dá esse trabalho, né? Você faz livro, você vende essas fotos e tal? Eu tenho um instituto, né, uma ONG, que chama Instituto Últimos Refúgios, que trabalha com conservação da natureza, né? As fotos de natureza que eu faço são basicamente utilizadas no Instituto Últimos Refúgios, né? Então, mas no Instituto eu sou voluntário, isso que é interessante. Eu sou voluntário, não recebo pelos trabalhos no Instituto. Eu faço outros tipos de trabalho para outras pessoas, por exemplo, o governo me contrata para fotografar um parque, ou uma grande empresa me contrata para fotografar uma área natural que eles têm preservada, né? Na fotografia de natureza é basicamente isso. Eu realizo alguns outros tipos de fotografia como meio de complementar, né, a renda. Eu faço alguns trabalhos como designer também, para complementar também, mas a maior parte do meu tempo eu utilizo para fotografia de natureza, né? Entendi. E como é que você chegou aí? Como é que isso começou? Então, eu estava na universidade, né, trabalhando como designer, e eu trabalhava numa agência de publicidade, né? Então eu já via aquela aplicação da fotografia, né, no meu dia a dia. Então eu pensei, eu gosto de fotografar. Eu já fotografava, né, na universidade, no desenho industrial, né, ali da UFSC, que o pessoal chama, que é um curso de design gráfico, né? Eu tive algumas disciplinas de fotografia, né? E eu percebi que era o que eu gostava de fazer, e eu tive que decidir lá quando eu ia escolher o meu projeto de graduação, eu tive que escolher o que eu gostava mais para trabalhar. Eu tinha na balança trabalhar com web design, que eu já trabalhava na época, antes de formar como designer, eu formei como técnico em processamento de dados na escola técnica. Sim. Né? Aí eu trabalhava com web design na época e tive que escolher entre uma coisa que dava dinheiro. Na época o web design estava, né, bem em evidência, ou trabalhar com fotografia de natureza. Aí eu tive que escolher entre dinheiro ou amor, né? Aí eu falei, não vou conseguir trabalhar só por dinheiro a minha vida toda, né? Eu tenho que fazer alguma coisa que eu gosto, e que hoje eu vejo que eu fiz uma opção acertada, né? Porque em qualquer profissão hoje em dia você tem que gostar muito, porque senão você não consegue se destacar, né? Então é uma área que requer muito sacrifício, a fotografia de natureza. Claro. Se não fosse uma coisa que eu gostasse muito, eu não ia ter forças para continuar, né? E aí eu escolhi fotografia de natureza, e eu escolhi no meu projeto de graduação fazer um livro de fotografia, né, sobre uma reserva que ali o Parque Estadual Paulo César Vinha, ali em Guarapari. Sei, né? Rodovia do Sol, né? Isso, Eu escolhi fazer esse projeto lá, só que eu tinha um problema. Na época eu tinha uma compactazinha, uma câmera compacta, né? Era uma câmerazinha de 4 megapixels,
com um zoom ótico de 4x, né? E foi assim que você resolveu fazer fotografia de natureza? Na época assim, aí eu comecei a ir no parque lá, falei, ó, não dá muito certo não. O pássaro aparecia, sei lá, 100 metros de distância e eu com a câmerazinha parecia um pontinho na foto, né? Aí eu falei, não, eu preciso resolver isso, né? Eu nunca fui de ver um problema e falar, pronto, esse problema não me deixa fazer alguma coisa, né? Eu vejo um problema e falo, ó, o que eu preciso fazer para resolver esse problema para continuar? Sim, né? claro. Aí nisso eu já tinha, como eu falei, já tinha tido algumas disciplinas de fotografia na universidade e eu sabia o que eu precisava, né? Isso é uma grande questão, você saber o que você precisa. Né? Muita gente tem esse problema e não sabe qual equipamento que ele precisa para realizar determinado tipo de fotografia. Isso, graças à universidade, eu já sabia. Né? Eu tive aula com grandes nomes aí da fotografia capixaba, né? O Davi Protti, a Gorete, esqueci o sobrenome dela. Não sei também não. Dadalto, desculpa. Zanetti, Dadalto. Não, Gorete Dadalto. Gorete? A Simone Guimarães. Eu tive aula com eu tive aula com quase todos os professores na época da UFES, né? O Rodrigo Rossoni, né? Na época eram fotógrafos muito bem conceituados, né? No meio. Não, sim, mas na época já eram, né? E aí eu já sabia o que eu precisava. Então eu tive que buscar uma solução para isso. Né? Aí na época tinha muita gente, né? Era meio que um costume dos jovens irem fazer um work experience, né? Que é a experiência de trabalho no exterior. Sim. Né? E na época eu vi alguns amigos indo, eu consegui um dinheiro emprestado e fui, pensando, eu vou lá trabalhar, conseguir o dinheiro, só que eu queria fazer um tipo de trabalho que ia me enriquecer nessa profissão como fotógrafo, né? E eu consegui um trabalho de fotografia lá nos Estados Unidos, consegui esse dinheiro emprestado, e eu dei a sorte de ser o único fotógrafo real lá, a única pessoa que tinha estudado alguma coisa, né, de fotografia, apesar de ter sido pouco, de ter sido alguns anos só de disciplinas, né, na universidade. Eu sabia mais do que os caras que iam lá fotografar para ganhar dinheiro, né? Eu tinha muito australiano, inglês, sul-africano. E como é que você fez para ir? Como é que você fez para isso? Me conta essa história direito. Então é uma história bem engraçada, inclusive, que eu até falo em algumas palestras que eu tenho, que eu faço, né, motivacionais, assim, né? Que eu na época não sabia falar inglês. Eu falava como os brasileiros aprendem na escola, né, o verbo to be e algum vocabulário, né? Mas eu queria ir, né? Era aquela questão de ter o problema e como que eu vou superar aquele problema, né? Eu mandei alguns e-mails, né? Eu acho que eu pesquisei 300 empresas. Eu lembro desse número porque é uma coisa que me marcou, né? Eu ter conseguido averiguar 300 empresas de fotografia lá nos Estados Unidos, né? Pra caramba. Ainda mais que a internet era muito limitada naquela época, né? Era 2005, né? O Google tinha pouquíssimas, 2004 e 2005, o Google tinha pouquíssimas ferramentas, não tinha quase nenhuma referência de fotografia na internet, de natureza. Estava começando, na época o Google era só um catálogo de sites, né? Você não conseguia procurar muitas informações específicas. Só que eu consegui achar 300 empresas de fotografia, anotei o e-mail de todo mundo e depois fui mandando e-mail para um pessoal, né? Peguei e fui, caro senhor, português? Não, em inglês. Eu baixei um programa de tradução, instalei no computador, não tinha o tradutor ainda automático, ou do Word, ou do Google, não tinha esses tradutores ainda. E eu instalei no computador um programa e traduzi, né, esse e-mail e mandei. De 300, 5 me responderam positivamente, né? Outros responderam negativamente, que eles não faziam esse trabalho e tal. Mas 5 me responderam positivamente.
Mas só que tinha um porém, eles precisavam fazer uma entrevista por telefone. Para quem não fala inglês, falar ao vivo já é difícil, imagina por telefone, né? Imagina. É mais difícil falar por telefone. Aí eu, não, vou tentar, né? Aí eu liguei para o primeiro, não entendi nada. Liguei para o segundo, eu percebi que ele estava falando mais ou menos a mesma coisa que o primeiro, mas aí eu já comecei a anotar alguns pontos que ele me perguntava. No terceiro eu consegui anotar todos os pontos, aí eu peguei, escrevi a minha resposta em português no computador e passei para o inglês no tradutor, né? Aí no quarto eu já consegui, o cara me perguntava praticamente a mesma coisa e eu conseguia ler a minha resposta em inglês. Parecia que eu tinha uma proficiência maior em inglês, né? Só que aí esse quarto, o único porém é que ele perguntou se eu sabia fazer snowboard. Aí eu não sabia fazer snowboard porque era um trabalho em cima de uma montanha para tirar fotos de turistas, né? Eu tinha que subir a montanha, eu tinha que descer também, eu não ia conseguir descer rolando na montanha, né? E você aprendeu snowboard? No final das contas eu aprendi. Tá. Mas é porque eu estava muito determinado, então eu sabia que o inglês, o snowboard não seria um problema, eu ia aprender em um mês, assim, porque a minha determinação em trabalhar com fotografia de natureza era muita. E aí o quarto não funcionou por causa dessa questão do snowboard. E o quinto eu fui falando e tal, ela não me perguntou sobre o snowboard, mas eu falei que eu fazia muitos esportes radicais, eu surfava skate né, natação e tudo. Aí ela não me perguntou e me contratou. Eu chegando lá, ela, pô, mas você não fala inglês? Eu falei, não, mas eu sei tirar foto. Falei pra ela, né, em meu inglês deficiente na época, né? Imagino. Mas eu não falo inglês, mas eu sei tirar foto. E foi o que aconteceu. Lá os outros não eram fotógrafos, né? E eu era. Então, no final das contas, até os próprios colegas, no dia de folga deles, eles vinham tirar foto comigo. Eles vinham com os amigos dele pra montanha, né? E eles vinham tirar foto comigo, né? E aí foi isso, eu acabei que fiz mais dinheiro do que eu imaginava lá na época. Eu fui pensando em comprar uma câmerazinha de base com a lente do kit e acabei voltando com o equipamento completo de natureza, com a lente macro, a lente zoom, uma câmera mais poderosa, para a época era uma câmera poderosa, né? Com cartões de memória, tripé, leitor de cartão para eu descarregar os cartões no campo. Né? E aí eu consegui fazer esse meu primeiro livro de fotografia na universidade ainda. Né? Foi meu projeto de graduação, fiz a banca e passei com louvor até. Que legal. E aí eu consegui, eu tinha uma boneca do livro de fotografia já, né, que eu precisei apresentar na minha apresentação lá de monografia. E com essa boneca eu fui junto com o pessoal do parque, que eu tinha fotografado, no IEMA. Uhum. E aí o IEMA, conversando com eles, a gente conseguiu imprimir o meu primeiro livro. Imprimimos 500 exemplares na época. Legal. Né? Foi assim que eu comecei. Isso foi, o livro ficou pronto em 2006. 2006 para 2007. Tem 9 anos mais ou menos. 8 anos. E o livro foi impresso em 2008, 2009, se eu não me engano. Né? Demorou um tempo, mas... Demora um tempinho, né? Ainda mais com o governo e tal, foi um processo um pouco mais burocrático. Mas no final deu tudo certo e esse livro, como eu imaginava, abriu muitas portas depois. Claro. Né? Depois eu ganhei uma bolsa de fotografia para estudar na Alemanha. Né? Eu fiz uma especialização em fotografia na Alemanha graças a esse livro. O convite do próprio Sebastião Salgado para fazer um trabalho no Instituto Terra dele lá, eu fiquei 1 ano fazendo esse trabalho para ele. Legal. Né? Os próximos livros também surgiram de oportunidades que o primeiro livro abriu portas. Né? Então eu aproveitei essa minha monografia, esse meu projeto de graduação, para realizar um trabalho que iria tornar esse meu sonho de ser fotógrafo de natureza realidade. Eu pensei, existem vários fotógrafos de natureza aí, poucos no Brasil, né, na época. Existem diversos fotógrafos de natureza, se eles conseguem, por que eu não consigo? Né? Então eu lutei e consegui abrir algumas portas para mim, né? Mas eu luto até hoje, tá? Eu estou tentando ainda ser fotógrafo de natureza. Legal, a gente continua. A gente vai dar uma paradinha agora, né? E a gente continua no próximo bloco, e o Léo
vai falar do mercado, vai falar mais especificamente do seu trabalho com publicações, né? Até já! Ajude a tornar o jornalismo da GV News cada vez melhor. Mande sugestões e críticas para pauta@gvnews.tv.br. Nos acompanhe pelo facebook.com/gvnewstv. Você também pode assistir as reportagens exibidas aqui no nosso canal no YouTube. Acesse www.gvnews.tv.br e assista toda a nossa programação onde você estiver. Voltamos com o Léo Messon e ele agora vai continuar falando do seu trabalho, né? O que é o seu trabalho hoje? Meu trabalho hoje de natureza é principalmente o trabalho no Instituto Últimos Refúgios, né? Eu criei o Instituto para conseguir dar força para todos os projetos que eu fizer, força em questão de atingir os objetivos dele, da conservação ambiental, né? Desde o início eu pensei, eu preciso de alguma coisa para que os projetos que eu fizesse, né, eles não fiquem para trás, igual fiz um livro, lancei, pronto, as pessoas viram, pronto, acabou. Não, eu queria que esse livro ele agregasse forças a algo maior, certo? E aí eu criei o Instituto Últimos Refúgios, né, para utilizar esses livros, essas fotografias, esses vídeos que nós fazemos, documentários, né, utilizar para conservação, utilizar esses produtos para o que eles realmente são feitos, né, para mudar a mentalidade das pessoas, para atingir elas de uma forma positiva, né? E o Instituto ele realiza diversas tarefas utilizando como matéria-prima, né, a imagem, a fotografia, o vídeo, né? Então hoje nós trabalhamos com livro de fotografia, trabalhamos com documentários, trabalhamos com ações com um ativismo um pouco mais presente, né, denunciando causas ambientais, problemas ambientais que são causados por pessoas. Tudo isso soma forças, né, para deixar a nossa mensagem mais forte. Agora nós estamos no 6º livro publicado, então nós temos 4 documentários já realizados, documentários acima de 20 minutos, e nós temos 2 séries para internet e TV. E nós temos nossos programas de conservação relacionados à sensibilização ambiental, né? Nós temos uma ação muito forte na internet, em mídias sociais, com fotos todo dia, tanto na nossa página. Nós temos um grupo também que as pessoas postam as fotos deles no grupo, nós selecionamos as que estão mais de acordo com a linguagem da nossa página, publicamos as fotos dos outros fotógrafos também na nossa página, né? E tem tido uma participação super legal. As pessoas entendem o motivo do projeto, entendem a necessidade do projeto, né? E cada vez mais pessoas se inscrevem e participam desse grupo, né? Nós temos também o programa de educação ambiental, sensibilização ambiental nas escolinhas. Todo mês nós vamos nas escolinhas mostrar essas imagens que a gente capta, né, as fotos e os vídeos. As crianças ficam assim fascinadas com aquilo, muitas delas no final, eu quero ser fotógrafo de natureza também, eu quero ser biólogo, né? Isso pra gente é bastante recompensador e faz a gente perceber que realmente a nossa mensagem está sendo passada. Provavelmente quando eu era criancinha foi alguém como eu lá e me sensibilizou. Sim. E o que me fez a seguir nessa causa, né? Mas é isso, nós não trabalhamos só com fotografia, nós trabalhamos com diversas áreas da cultura, focada no meio ambiente, né? E é isso, eu acho que a cultura está ligada a todas as áreas, né? A ciência precisa da cultura para passar a mensagem dela, né? E isso a gente tem passado bastante, essa mensagem. Muito legal. Você me falou antes daquela história do super-herói, como é que é isso? Sim, é bem interessante quando eu estou na escolinha
fazendo a apresentação, no início eu começava a ver que o olhinho das crianças brilhava, assim, né? Aí eu comecei a perceber com o passar dos anos que elas me viam como uma pessoa a se espelhar, algumas me viam como um herói. Hoje em dia a nossa sociedade está muito carente disso, né? Então eu comecei a pegar para mim esse papel de agitador, de empatia, né? Entendi. Eu comecei a perceber que depois das minhas apresentações, eu perguntava ao pessoal, e agora quem quer me ajudar a proteger a natureza? Todo mundo levantava a mão, sem exceção, entendeu? Então eu comecei a perceber a importância desse papel e comecei a aceitar que isso é uma função tão importante quanto eu fotografar, né? Eu estar lá, eu com as crianças, porque eu indo fazer a apresentação é diferente de pedir uma pessoa da minha equipe para ir. Claro. Porque eu chego lá, eu fiz essa fotografia, eu estava lá junto com esse animal. Você responde pelo que você fez. É uma impressão diferente que causa na criança do que uma pessoa, tá vendo essa fotografia, esse bichinho, ele tem essa importância. Mas eu chegando, eu estava lá, eu vi ele, eu vi o olhinho dele. Isso aí, eu olhei nos olhos desse bichinho, né? Isso aí desperta um sentimento na criança que está faltando muito hoje em dia, né? Existe um termo que está sendo usado, transtorno de déficit de natureza. Que loucura! Porque o que acontece? As crianças hoje em dia, elas moram no apartamento, elas são transportadas de carro até a escola e da escola para casa de carro. Então elas só veem a natureza através da janela do carro, né? Isso gera um déficit de contato com a natureza e isso causa uma coisa muito, muito séria. A criança, por ela não ter contato com animais, com a natureza, ela não tem a empatia necessária para querer proteger aquilo. Ela não se coloca no lugar para aquele bichinho está sendo maltratado. Ela não sente nada por aquilo. Ela não fica impessoal, né? Exatamente, ela não tem a empatia com aquele animal. E a gente tenta resgatar esse contato com a natureza, não o contato, mas resgatar essa vontade dele ter contato com a natureza, ele respeitar os animais como seres vivos, como seres que sentem, como seres que têm emoções, como seres que são indivíduos, né? As pessoas normalmente elas tendem a dissociar o animal falar que o animal não tem individualidade, mas eles têm personalidades, né? E isso é uma coisa que fica muito marcada para mim quando eu estou fotografando natureza, marcante para mim quando eu estou fotografando natureza. Entendi, legal. Tem eu me lembro bem assim, a primeira vez que eu casei foi em 1980. Na década de 80, assim, eu conheci crianças, por causa dessa história do casamento e tal, que a única vez que tinham visto galinha na vida foi no supermercado depernada. Assim, né, vivia na cidade grande e tem muito pouco contato com o animal, né? Eu só conhecia pessoalmente gato e cachorro, mais nada. E isso já em 80, né? Imagina agora com os condomínios, né? Que são fortalezas, né? Com câmeras de segurança e tal. É engraçado isso, o povo tá vivendo preso, né? E a gente tem tentado lutar contra isso, né? Sim, claro. Legal. Além dos livros, para além dos livros, como é que você faz os seus projetos? Então, eu tenho percebido uma tendência hoje em dia que os produtores culturais eles têm conseguido sobreviver de fazer os projetos, não necessariamente de vendê-los depois que eles estão prontos, né? Então é isso que a gente tem focado, a gente tem buscado viabilizar o projeto e nós somos remunerados através desse projeto, né? Depois o que nós fazemos com o projeto é tentar, lógico que de vez em quando nós comercializamos para sustentar o instituto, porque precisamos pagar aluguel e tal, mas é mais para as pessoas conhecerem que nós conseguimos fazer um trabalho de qualidade, né? E para nós conseguirmos outros projetos. Esse que está sendo o foco hoje em dia. A gente vai dar mais um tempinho e a gente já volta com o Léo Merson falando de mercado e equipamento. Até já. Quer saber o que acontece na Grande Vitória? gvnews.tv.br, o seu canal de jornalismo na internet. 30 anos de amor à fotografia. Booker & Booker Produtos Fotográficos.
A Booker & Booker nasceu do interesse de seu Henrique Booker pelas máquinas fotográficas, paixão que veio do bisavô Ricardo Dizzi, fotógrafo pioneiro na arte de registrar o cotidiano no Espírito Santo. Tradição, compromisso, seriedade, responsabilidade e história num único lugar. A Booker & Booker oferece aos seus clientes venda de máquina fotográfica, acessórios, álbuns artesanais e tradicionais, cursos de fotografia, expedições fotográficas, assistência técnica digital e analógica, fotolivros, revelação manual de filmes preto e branco, revelação colorida com correção, restauração de fotos e consultoria, suporte a equipamentos e design de estúdios. Booker & Booker, Rua Dr. João Carlos de Souza, 207, Barro Vermelho, Vitória, Espírito Santo. Telefone 27 3227 4937 3324 2587. Booker & Booker, excelência em atendimento e serviços. Bom, nós estamos conversando com Léo Merson e a gente volta agora falando de mercado e equipamento. Léo, como é que é o seu mercado, né? E eu queria que você me falasse um pouco disso, como que você se aprofundasse, você começou a falar no bloco anterior, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco como é que surgem os seus projetos, né? Como é que você pensa, o meu próximo livro vai ser sobre, né? Como é que isso vem, né? O que você faz com essas fotos depois que o livro é publicado? Como é que você comercializa isso? Quem compra, né? E tem muita concorrência, né? Como é que é essa coisa? Como é que é? Tem muita gente no mercado assim? Como é que é isso? Tá, vamos por partes, né? Então, quando eu comecei com essa ideia de fotografar a natureza, existiam pouquíssimas pessoas no Brasil que faziam realmente fotografia de natureza como profissão, tá? E aqui no Espírito Santo praticamente não tinha ninguém. Existiam algumas pessoas que tinham realizado algumas coisas na fotografia de natureza aqui no estado, né? Inclusive eu conheço algumas delas. Minha iniciação científica na universidade, eu fiz algumas entrevistas, por exemplo, o André Alves era um deles que foi uma inspiração, só que depois ele começou a dar aula e para você ser fotógrafo de natureza você tem que ter um tempo muito livre, né? Para poder viajar, para poder ir fazer os trabalhos fora. Então ele desistiu dessa área, né? Talvez por um tempo, eu não sei ainda, né? Mas aí na época quando eu comecei a fotografar, existiam só algumas pessoas que realizavam fotos por alguma demanda. Uma empresa contratou o Vitor Nogueira para fazer uma foto de natureza específica em um lugar. Ele ia lá e fazia, mas não era o foco, né? Então, quando eu comecei a querer ser fotógrafo de natureza, eu percebi, bom, não existe mercado de fotografia de natureza aqui no Espírito Santo. Então, como eu já te falei, quando eu vejo um problema, eu não paro naquele problema. O que eu preciso fazer para criar esse mercado, né? E aí o Instituto Últimos Refúgios me ajudou com isso, porque se você for ver, a criação do mercado de fotografia de natureza, ele está diretamente relacionado com o interesse da sociedade pelo meio ambiente. Sim. Então as duas coisas andam juntas, né? A conservação ambiental com o mercado da fotografia de natureza. Sim, claro. Né? Então eu comecei a fomentar esse mercado, dando palestras, incentivando outros fotógrafos a começarem, né? E hoje em dia eu vejo diversas iniciativas de fotografia de natureza surgindo, algumas com inspiração no Instituto Últimos Refúgios, não só aqui no estado, né? Eu recebo muitas mensagens de diversos estados brasileiros falando que o Instituto Últimos Refúgios foi uma inspiração, né? Desde da Amazônia, Rio de Janeiro, lá em Goiás, Brasília, né? Muitos amigos que são meus amigos hoje em dia, né? Começaram a fotografar porque viram que era possível através do trabalho que a gente realizava no Instituto, né, Últimos Refúgios. Ele serviu como
incentivador para diversas outras iniciativas. Hoje em dia tem diversos coletivos, tem empresas surgindo, Legal. tem outros projetos de conservação voltados para a fotografia de natureza, né, que as pessoas me falam que nós fomos uma inspiração. E isso deixa a gente muito feliz, né, de alguma forma já está cumprindo a função. E que aí entra a questão do mercado que você falou, de concorrência. Eu costumo falar para o pessoal que por que a gente vai concorrer por uma coisa que não existe. Vamos construir uma coisa juntos primeiro, para depois ver se a gente precisa concorrer, né? Porque se a gente for concorrer por nada, ninguém vai ter nada, difícil, né? Aí eu costumo tentar ver pessoas que estão começando como possíveis parceiros, né? Legal. E assim que eu ando tentando levar, apesar de às vezes não dar certo, que as pessoas me veem como concorrente por já estar na área há mais tempo, né? Eles me veem como concorrente, mas eu acho que desnecessariamente, né? Legal. Mas eu tento sempre articular, movimentar as coisas, tento ajudar as pessoas, as coisas. E nós lá no Instituto desenvolvemos tecnologia, por exemplo, para fotografar a natureza. A gente vai e coloca na internet, né? O que nós fizemos, a gente não esconde técnicas. Não tem muito egoísmo não, né? A gente tenta não ter, porque foi o que eu falei. Como que a gente vai lutar por uma coisa, um mercado que não existe? Então vamos dar ferramentas para a galera trabalhar, para criar um mercado aqui no Espírito Santo. A gente estava conversando antes da entrevista, né, que o Espírito Santo ele fica fora do eixo cultural Rio, São Paulo, Minas Gerais. Eu tenho feito muitas amizades nesse circuito. É o primo pobre da região sudeste. Eu tenho feito muitas amizades nesse circuito e tenho percebido como eles são unidos. Todos eles se conhecem. Eu vou nos festivais de fotografia, né, festivais de cinema, e eu percebo que eles se conhecem aqui no estado. A gente só conhece só as pessoas daqui, né? A gente tem uma deficiência de divulgação do nosso trabalho aqui. Aí eu tenho tentado movimentar isso também. Eu e tem alguns fotógrafos, né, que são amigos. A gente tem tentado fazer grupos de discussão de fotografia. A gente tem tentado trazer pessoas de fora para conversar com o pessoal. Igual mês retrasado, eu trouxe algum fotógrafo da National Geographic aqui. Eu trouxe o editor da National Geographic para cá, para conversar com o pessoal, né? E então eu tenho tentado fazer com que as pessoas percebam que existe um mundo lá fora, né? Eu sei que é difícil você conseguir adentrar no mercado que você não conhece, né? Que já tem pessoas muito fortes, né? Mas é aquela história de você ser um peixe grande num aquarinho ou um peixe pequeno no oceano, né? Aí cada um vai dar a escolha de cada um, das ambições de cada um. Exatamente. Acho que sim. E equipamento, cara? Me fala, qual é o equipamento que você usa? Então, tem alguma coisa muito específica para conseguir fazer isso? Tem. A fotografia de natureza, ela é uma fotografia... Na minha opinião, eu já fiz fotografia de tudo. De criança, de casamento, de esportes radicais, de dança, né? E eu acho a fotografia de natureza a mais difícil tecnicamente de se fazer, na minha opinião. Eu já fiz estúdio também, né? Porque você está lidando com situações muito especiais. Você lida com imprevistos. O imprevisto faz parte do seu trabalho, porque um animal ele é imprevisível, né? As condições climáticas são imprevisíveis na maioria das vezes, né? E você tem, hoje em dia, eu particularmente eu tenho que utilizar a tecnologia a meu favor. Sim, né? Claro. Porque vai facilitar meu trabalho, vai fazer meu trabalho ficar mais bacana. Lógico que todo mundo tem acesso à tecnologia, algumas mais do que outras por causa de valores, né? de preço, mas você tem que utilizar essa tecnologia para tornar algumas coisas possíveis. Obviamente que algumas pessoas conseguem fazer com menos recursos, menos equipamentos, só que, lógico, o equipamento é sempre um facilitador muito grande. Inclusive, nós desenvolvemos equipamentos nossos de vez em quando. E fala assim, o que você usa
O que você usa? Alguma coisa específica que você use corriqueiramente? E quais são esses equipamentos que você criou para viabilizar seu trabalho? Além dos equipamentos normais, que é uma câmera com uma resolução mais alta, com um ISO mais alto, com a capacidade de registrar imagens numa iluminação mais baixa, tem as lentes, que são muito específicas. Uma das coisas que deixa a fotografia de natureza muito difícil é o peso do equipamento. Porque você tem que levar uma lente macro, tem que levar uma lente, uma tele, tem que levar uma lente, uma zoom que é mais versátil, né? Tem que levar uma grande angular, você tem que levar um bom tripé, tem que levar flashes, né? Então, você tem que fazer caminhadas muito longas às vezes. Imagina você carregar 30, 40 quilos nas costas, né, de equipamento andando 6 horas. Durante 5 minutos está bacana. Mas aí eu também tenho que andar 5, 6 horas no meio da mata, que ainda também é mais difícil. É uma grande dificuldade, né? É um sacrifício muito grande, mas no final das contas vale a pena quando um animal aparece mais longe, você está com aquela tele que você carregou por 5 horas, mas aquela tele te ajudou a fazer a foto, entende? Então eu tenho, hoje em dia eu tenho esse equipamento, né? É um equipamento que eu considero muito bom para fotografia de natureza. Hoje em dia, para os fotógrafos, né, eu utilizo uma D800 da Nikon. Eu utilizo uma tele, que é uma zoom, né, tele, que é a 200-400 VR2 da Nikon. Para mim é a melhor lente para fotografia de natureza, né? É uma lente que não é tão grande, mas ela é versátil, que tem o zoom. Né? 400 você faz até esporte. Aí eu uso até um teleconverter 1.4 pela qualidade da lente ser tão boa, né, que não interfere muito. Eu utilizo uma macro muito boa, né, a 105mm VR da Nikon também, né? As outras lentes eu utilizo tipo a 24-120 da Nikon, uma lente qualidade ótica perfeita. Então eu tenho investido muito nas minhas lentes com qualidade de ótica boa. É uma dica que eu dou para o pessoal que está começando, que sempre me perguntam, né, você vai ter a câmera você vai trocar sempre, mas se você comprar uma lente boa, ela vai estar com você pro resto da vida. Né, uma lente com a qualidade... Se não der fungo, né? Se não der fungo, mas aí em casa eu guardo, como eu trabalho em lugares com muita umidade, sempre quando eu chego em casa eu guardo numa caixa que eu fiz com um anti-mofo e um desumidificador, tá? Eu tenho esse cuidado com o equipamento, sempre guardo quando eu não estou usando, para ficar uma temperatura mais alta um pouquinho, né? E umidade mais baixa. Né? Eu costumo deixar 40% de umidade, 35%, se mais para baixo disso é perigoso que ele racha a borracha também. Resseca, verdade. Aí a ideia é essa, eu guardar e essa umidade ela ser retirada pelo desumidificador, né? Mas aí eu utilizo equipamentos que nós mesmos criamos, como eu falei. Eu vi a necessidade de registrar um animal, um felino, por exemplo. É muito raro um felino te dar a oportunidade de chegar perto dele, né? Ele te ouve no meio da mata muito antes de que você conseguir visualizá-lo. Perto do que a gente. Exato, E eu vi a necessidade de fotografar sem estar lá perto. Então nós desenvolvemos um equipamento que eu consigo, com uma câmera noturna, né? Infravermelha, eu deixo onde eu sei que o animal está passando, né? Ligado num computador a 100, 200 metros de distância, e a gente fez um disparador também. Você liga isso, é controle remoto? Disparador, né? Não, isso fica ligado. Fica ligado e eu fico olhando na tela. Na tela? 200 metros de cabo? E isso no meio da mata é um exercício, né? Mas aí valeu a pena, né? Porque a gente consegue realizar fotos como essa aqui, por exemplo, né? Inclusive ela não te ataca, né? E você consegue pegar um comportamento natural dela, né? Essa foto aí, inclusive, foi o Sebastião Salgado que encomendou pra mim. Ele falou. Depois bota na tela. Acho que eu trouxe aí. Depois a gente coloca inclusive o Sebastião Salgado falou: Léo, eu sei que tem uma jaguatirica que passa aqui no meu terreno,
eu quero que você fotografe ela. E você ficou quanto tempo para fazer Fiquei essa uns 3, 4 Jaguatirica? meses. Você ficou morando lá? Não, eu ia todo mês, ficava 5 dias lá. Eu fiquei 1 ano fazendo isso, né? E era o Sebastião Salgado que estava me pedindo, né? Eu tinha que dar um jeito de fazer. Além de eu conseguir fazer, tinha que ser uma foto com a qualidade técnica boa, né? Porque era um fotógrafo que estava me solicitando, Muito legal. E esse equipamento, essa foto, por exemplo, foi feita com esse equipamento que na época eu desenvolvi, né? Existem alguns outros equipamentos que trabalham com sensor de movimento, né? Com laser, que o bicho passa no laser e dispara, só que a questão desse tipo de equipamento é que você não consegue escolher onde o animal vai estar, entendeu? Em que posição que o animal vai estar. Essa foto aí, por exemplo, eu consegui esperar o bichinho subir em cima do tronco, né? Para conseguir disparar exatamente no momento que ela estava ereta em cima do tronco, entendeu? Sim. Entendi. Né? Então esse equipamento Isso aqui tem um flash. tem 3 flashes aí. E essa foto é noturna? Noturna. Cara, ficou muito bom, cara. E aí foi um equipamento, uma técnica que nós criamos, que a gente agora disponibilizou para os nossos amigos, né? Então vem cá, você bota essa câmera infravermelho no cabo, ligado ao computador a 100 metros. A 100 metros. E eu também deixo minha câmera apontada. A tua câmera no tripé. Apontada. Com controle remoto. Com um cabo disparador também. Cabo? Cara. Existem outras Dois opções. cabos, então. Não. O vídeo a gente transmitia por wireless. A gente tem um equipamentozinho que transmite vídeo, né? Só que disparo eu fiz por cabo, porque os controles remotos hoje em dia não chegam a essa distância no meio da mata. Eles, De 100, 200 metros no meio da mata não chega. E o wireless? O rádio, aí é uma frequência mais alta. Eu, por exemplo, eu não conheço disparadores da câmera que cheguem a essa distância. Não tem. Mas o de vídeo chega. No equipamento estava lá 1.400 metros, só que a gente vai testar no meio da mata 200 no máximo, no meio da mata, porque... Acho que até tem interferência da das vegetação. árvores, porque é muita água. A água é um grande isolante para sinal, né? Que legal. Esse tipo de equipamento. Muito legal, cara. Obrigado. Esse tipo de equipamento, nós também agora estamos com uma câmerazinha que é térmica. Não tem a visão do Predador, daquele filme, o Predador? Aqui ele vê a visão que pega o calor do... Nós conseguimos um equipamentozinho desse e a gente vê o calor do animal para localizar ele. Porque o maior problema na fotografia de natureza é você localizar o seu assunto. Entendeu? É um grande problema. O assunto deixar você localizar. Exatamente. Aí com essa câmera térmica também facilita em algumas situações. Então a gente vem tentando buscar ferramentas de outras áreas para utilizar na fotografia de natureza. Assim, eu gosto, é bem divertido isso. Como designer, eu acho que eu sou formado como designer, e eu acho que o designer ele tem que buscar solução para um problema. Então, eu acho interessante essa busca por soluções, assim. Caramba, muito legal. Léo, muito obrigado pela entrevista, cara. A gente agradece muito a você e seu desprendimento, né? É raro alguém chegar e abrir o jogo assim, olha, eu trabalho com tal câmera, eu faço assim, eu faço assado, isso é muito raro. Muito obrigado, né? Obrigado aí pela oportunidade. Muito legal. Obrigado a você mesmo. Nós falamos hoje com o Léo Merson e ele falou muita coisa legal. Eu espero que vocês gostem. Obrigado.